Dança. Muito boa noite, então, pessoal. Começamos aqui a nossa aula de número 9 e a última desse projeto, no qual procurei compartilhar coisas que eu aprendi, como estudar a Bíblia, como ensinar, como entender e ensinar a palavra de Deus. Hoje quero complementar os assuntos já tratados com 3 tópicos, basicamente, né? Então, está aqui a nossa, nossos slides. Hoje é a nona aula, dia 25. E quem diria, chegamos ao final. Essa é a última exposição do projeto da dispensa do Horácio. Se o projeto fosse da dispensa da Sumira e minha esposa, ia atrair muito mais gente, porque aí ia ser de culinária e de comida gostosa, né? Mas aí é com ela. Então, trazendo aqui a nossa agenda, está aqui chegamos ao final, última exposição, e hoje quero expor para vocês, explicar 3 pontos, 3 tópicos que nos ajudam a compreender, interpretar e estudar a Bíblia. Um é que a Bíblia, em um certo sentido, é uma revelação progressiva. É uma revelação que ela toda aponta para Jesus, mas é por etapas, é como subir uma escada, né? E para ilustrar esse tópico, eu vou comentar das 2 alianças, né? A aliança que fez surgir o povo de Israel e a nova aliança estabelecida por Jesus. A nova, obviamente, supera a anterior, mas eu quero explicar um tópico que já está aí no slide, que é não confundir a aliança com a escritura. Chegaremos lá. Um outro tópico que, por vezes, merece uma explicação mais detalhada, diz respeito aos trechos da Bíblia em que a Bíblia os relatos históricos, a Bíblia nos conta histórias. E nem sempre, a- ao registrar uma história, não quer dizer que a palavra de Deus está legitimando ou promovendo o conteúdo moral do comportamento das pessoas da história. Às vezes a Bíblia apenas conta uma história, inclusive comportamentos não muito recomendáveis, mas não é porque está na Bíblia que significa que Deus está aprovando. É um tópico que eu quero explicar um pouco. E o terceiro é uma compreensão que eu vim ganhando ao longo de alguns anos recentes. A Bíblia trata de vários assuntos, e alguns assuntos nós podemos encontrar ensinos e referências em vários e diferentes livros da Bíblia. E como é que nós podemos organizar, pensar sobre um assunto que tenha várias passagens bíblicas diferentes, em livros diferentes? Como que nós podemos, de uma maneira organizada e válida, pensar em tópicos abrangentes, né? Então, o ponto que eu entendo hoje é que tudo que Jesus ensinou, tudo que ele disse, tudo que ele fez, são as luzes mais puras que nós temos nas Escrituras. Porque todos os outros autores eram pessoas humanas e limitadas como nós, ainda que, sob efeito da inspiração de Deus, nos transmitiram verdades de Deus. Mas Jesus, obviamente, é o mensageiro puro, no qual não havia nenhuma limitação, nem impedimento de ordem nenhuma. Portanto, além do fato de que ele é Deus, eu vou expor isso. E eu, então, quero concluir a aula e o curso com esse princípio, tópico, chame da maneira que fizer mais sentido para você, eu chamei aqui a primazia dos ensinos de Jesus. Por exemplo, sobre oração. A Bíblia tem orações aí de vários personagens, na Bíblia inteira é um tema vasto. Mas se você tiver que ensinar elementos essenciais sobre oração, para qual trecho da Bíblia você deve apelar?
dizendo que a Bíblia toda é válida, né? Eu entendo que quando Jesus ensina e quando Jesus ora, e ali no ensino e na prática dele estão os princípios maiores que devem, por exemplo, reger todo o nosso estudo e entendimento sobre oração, pelas credenciais de Jesus, digamos assim, né? Então, o primeiro ponto é que a Bíblia é uma revelação progressiva e trago aqui como exemplo a antiga e a nova aliança. Lucas 22:20, lemos o seguinte: e da mesma forma, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui, o adjetivo nova aliança, no caso aqui está no feminino, essa palavra originalmente é kainós, masculino, mas no feminino é kainé, é novo no sentido de uma qualidade, de uma característica nova, que é um sentido diferente de outra palavra para novo, que no Novo Testamento existe, que chama neos. O neos é o novo no sentido de data recente, né? Então, se eu disser que eu comprei um carro novo, entendemos que é um carro fabricado há pouco tempo. Mas se nós dissermos que uma determinada montadora lançou um novo carro, é um novo modelo de carro, é um modelo supostamente diferente e provavelmente espera-se que seja melhor do que o outro. Então, a nova aliança, tudo bem que ela é nova no sentido de que é mais recente do que a antiga. Nesse sentido, o adjetivo neos também caberia. Mas aqui é o kainê, que é a versão feminina de kainós, que significa, no caso aqui, de uma qualidade superior. Então, quando Jesus derramou o sangue, despediu seu espírito na cruz do Calvário, rasgou-se o véu do santuário, o véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Então, o sangue derramado por Jesus e a sua morte marcam, inauguram uma nova aliança, um novo pacto, um novo conjunto de regras, por assim dizer, de como Deus se relaciona com as pessoas. E vamos explorar um pouco isso, né? Se nós lermos em capítulo 3 de Hebreus, ali, esse capítulo basicamente explica que Cristo é superior a Moisés e, portanto, a aliança e o sacerdócio que Jesus implementou superam a aliança de Moisés e o sacerdócio levítico que foi estabelecido a partir da aliança que Deus fez com Israel através de Moisés. E o Hebreus, na verdade, a carta aos Hebreus, ela quase toda é dedicada a demonstrar que a antiga aliança era a sombra, era a figura e a nova é a realidade. O sacerdócio antigo, levítico, é inferior em vários sentidos ao novo sacerdócio que Jesus inaugurou, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior. Então, toda a carta aos Hebreus versa sobre essa temática do para que serviu a antiga aliança, mas nos tópicos em que ela foi superada pela nova, né? Transcrevi aqui um trecho de Hebreus 8, de 6 a 8, e o verso 13. Eu pulei um pedaço. Estou lendo aqui esse texto de Hebreus, mas agora alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira aliança for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os, lhes diz. E vem aqui uma citação de Jeremias, eu só transcrevi um pedaço, um texto lindo,
em que Deus, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. E esse texto de Jeremias, lindo, segue dizendo que na nova aliança a lei será escrita nos corações e que ninguém dirá ao seu irmão conhece a Deus, porque todos conhecerão. Texto consolador, inspirador, maravilhoso. Mas o argumento aqui é simples. Se a primeira aliança, entregue através de Moisés, tivesse sido suficiente e resolvido tudo, não se falaria de uma nova. Porém, já através do ministério profético de Jeremias, Deus diz que iria estabelecer uma nova aliança. Bom, isso Jeremias está escrito em hebraico, mas está citado em grego aqui no Novo Testamento. E a palavra nova aliança, que aparece aí na citação do Novo Testamento, de novo, é o adjetivo kainé, kainen, que significa de uma coisa nova, na sua qualidade, na sua proposta, na sua natureza e essência, né? E seguindo com Hebreus 8, verso 13, dizendo: nova envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então, a carta de Hebreus quase toda versa sobre essa diferença das alianças, né? E aqui vem esse aspecto da revelação progressiva, eu procurei pontuar. Na nova aliança, é apenas um sacrifício. Na antiga, haja boi, bode e animal para ser morto e sacrificado. Na nova, é só um sacrifício que resolveu. O antigo sacerdócio levítico é inferior ao sacerdócio de Cristo. E aqui aproveito para fazer um comentário que não é da maior importância, detalhes apenas, mas vale a pena esclarecer. Quando a Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, é óbvio que nós somos um sacerdócio não à moda, não segundo os parâmetros do sacerdócio levítico. O nosso sacerdócio é em Cristo, porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então, vários irmãos tentam fazer paralelos do trabalho dos levitas com os ofícios e ministérios e serviços cristãos. Eles estão se baseando no sacerdócio que está ultrapassado. O nosso sacerdócio não é assemelhado e nem parametrizado ou comparável ao sacerdócio levítico, porque o sacerdócio de Cristo é muito superior. E o nosso sacerdócio, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Mas isso não é uma questão tão, digamos assim, tão importante, né? Apenas para aprofundar a nossa compreensão de que a Bíblia é uma revelação progressiva. Uma diferença importantíssima no tópico 3 é que os sacrifícios da antiga aliança nunca aperfeiçoaram ninguém. Ou seja, um pecador tinha cometido um pecado, levava lá um animalzinho para ser sacrificado pelo pecado, e ele voltava com o mesmo caráter, com a mesma luta, com as mesmas dificuldades que ele trazia consigo mesmo ou em si mesmo quando ele trouxe o animalzinho. Em contraste, olha o que diz aí em Hebreus 10,14, esse eu transcrevi. Porque com uma só oblação, oferta, tem aperfeiçoado para sempre os que são santificados. Então, aqui é um ponto tremendo. O sacrifício de Jesus não apenas paga, quita toda a nossa dívida, mas é fonte de poder transformador, é fonte de poder restaurador. Em Cristo, na cruz e na ressurreição, sim, somos perdoados, glória a Deus, isso já é extraordinário, isso já vai além de qualquer esperança que poderíamos ter, mas vai ainda além disso. Ali, mortos com Cristo, ressuscitados com Ele, nós somos transformados. O meu coração duro morre e Deus me dá um coração novo, segundo o coração dele. Ali, o velho homem é para morrer, e quem dera fosse de uma vez, né? Mas é para ficar morrendo lá. Enfim,
Esse é um tópico em si mesmo. Como que o sacrifício de Jesus nos perdoa, nos redime, nos liberta, nos aperfeiçoa. Hebreus 10:4 diz que é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Aí eu já vou para a frase em vermelho que eu destaquei aí na base do slide, que de fato o sangue de Cristo, como de um cordeiro nosso imaculado, foi conhecido antes da fundação do mundo. Todo o perdão de pecado de toda a história só é possível por causa do Calvário. Todo aquele sacrifício de animais, de fato, nunca perdoou ninguém. Era apenas uma antecipação, por figura, por representação, do sacrifício de Jesus. Porque está aí dito, literalmente, é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Mas então, para quê? Para figurar, para apontar para a realidade, sim, em Cristo, que viria mais adiante, né? E já mencionei, também em Hebreus 10, de 19 a 22, é um outro trecho lindo, que fala de entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo sacrifício, pelo sangue de Jesus, né? Eu acho muito interessante a precisão da palavra de Deus. Em Lucas, no texto que eu transcrevi alguns slides antes, Jesus fala: esta é a nova aliança no meu sangue, no sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo. E pelo sangue de Jesus, Hebreus 10:19, diz que nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então o véu foi rasgado, mas foi rasgado porque o preço foi pago. Então, na verdade, o meu acesso agora, eu não preciso mais afastar o véu, porque ele foi rasgado, mas eu preciso estar lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro. Não é à toa que em Apocalipse, com frequência, fala nas vestes brancas, lavadas, né? O sangue do Cordeiro. Enfim, para ilustrar o seguinte, queridos, a Bíblia é uma revelação progressiva. Uma das maneiras de ver isso é ver a antiga aliança e a nova. Há trechos do Novo Testamento, como no livro de Atos, em que Pedro se refere às alianças no plural, porque Deus fez uma aliança com Abraão, depois fez uma aliança com Israel, com Moisés, enfim. Mas essas diversas alianças com o pessoal do Antigo Testamento, na verdade, compõem uma aliança antiga que é que deu origem ao povo de Israel. Tudo dito e feito, foi isso que aconteceu. Nós poderíamos ilustrar também esse princípio da revelação progressiva de outras maneiras, de que no Antigo Testamento Jesus foi revelado por figura, por profecia, algumas vezes, algumas cristofanias mais literais, mas já no Novo Testamento, Jesus aparece plenamente. Ele aparece, ele fala, ele interage, ele se comunica, ele é Emmanuel, é o Deus conosco. Então, toda a revelação de Cristo do Antigo Testamento está lá e é preciosa, mas no Novo, olhos humanos viram Jesus, mãos humanas tocaram em Jesus, ouvidos humanos ouviram a voz de Jesus. Então, aí foi muito mais pleno do que as preciosas, mas, de certa forma, indiretas maneiras de revelar Cristo no Antigo Testamento, né? Mas então, agora, o que eu vale destacar é que a obsolescência da antiga aliança não revoga as Escrituras. Se vocês repararem, no caminho de Emaús, Jesus já estava ressurreto, o véu do santuário já tinha sido rasgado, portanto, os elementos essenciais da nova aliança já estavam presentes, faltava a vinda do Espírito Santo.
No entanto, ali Jesus faz uso dos livros do Antigo Testamento como fonte divina, revelada, autorizada, fonte de revelação sobre ele, Jesus. Então, o fato da aliança antiga, que envolvia sacrifício de animais e várias outras coisas, o fato daquela aliança ter sido superada pela nova, não desautorizou em nenhum momento o caráter inspirado dos livros do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento continuaram e continuam e continuarão sendo palavra de Deus inspirada. Uma dificuldade que eu vejo é que em português a palavra testamento por vezes é usada nos dois sentidos. Antigo Testamento, podemos usar essa expressão para se referir à antiga aliança, mas também usamos a mesma expressão para descrever o conjunto dos livros da nossa Bíblia agrupados sob esse título, Antigo Testamento. Então, quando diz que o Antigo Testamento foi superada a antiga aliança, mas em nenhum momento as escrituras, os livros que compõem o Antigo Testamento com a palavra de Deus, isso nunca foi nem será revogado. Acho importante, aqui é um ponto importante, que algumas pessoas confundem. Aliás, eu já ouvi líderes, até de uma certa amplitude de ministério, cometerem esse engano que me parece trivial, de confundir aliança com escritura. Enfim, em síntese, o que a nova aliança tornou obsoleto foi a prática de fazer sacrifício pelos pecados. Isso aí não faz o menor sentido. E fica aqui também um alerta e um reforço para que não embarquemos em tendências judaizantes. O Antigo Testamento, a função dele é revelar Cristo, é apontar para Cristo, é dirigir Israel e os gentios para Cristo. Para isso, tudo aquilo foi escrito e feito. Então, essa tentação que algumas igrejas às vezes caem de querer voltar à práticas do judaísmo, eu não vou dizer que é pecado, mas é um desvio. Uma curiosidade que eu tenho, mas é que a Bíblia não vai me responder, então eu só vou saber se isso for relevante lá no céu. No livro de Atos fala que Tiago e vários líderes cristãos viviam em Jerusalém, perto do templo, e seguindo a lei de Moisés. Quando uma das últimas viagens de Paulo, ele passa por Jerusalém e está lá, olha, aqui são zelosos seguidores da lei de Moisés. A dúvida que eu tenho é se esses judeus convertidos a Cristo, mas que queriam seguir praticando a lei de Moisés, eu tenho uma dúvida essencial. Será se eles ofereciam sacrifícios pelo pecado? Espero que não. Que eles guardassem o sábado, que eles fizessem aquelas cerimônias lá de ungir isso, de celebrar uma festa e outra, eu não vejo problema. Todas as festas judaicas apontam para Cristo, então não vejo problema aí. Mas se aquela turma estava sacrificando touro e bode para pagar os pecados, eles já estariam, se fizeram isso, espero que não, se fizessem isso, estariam negando Cristo. Porque aí é todo até a exposição de Hebreus vai a detalhes sobre isso, né? Mas, de novo, a gente tem que distinguir o essencial do não essencial. Nessa tendência judaizante, vamos tocar uma trombeta, vamos celebrar a Páscoa e tal, até certo ponto, não sei se tem problema ou não. Mas se começar a sacrificar animal para pagar pecado, aí para mim é um erro grave e, claro, é uma apostasia da fé em Cristo, né? Enfim, o segundo tópico é os relatos históricos que a Bíblia tem.
cuidados ao usá-los no ensino. Então, eu vou ilustrar esse tópico com duas histórias da Bíblia. A primeira que eu escolhi é de Jacó. Jacó, em parceria com sua mãe, Rebeca, enganou seu pai, Isaque, para receber a bênção que seria destinada a seu irmão Esaú. E lemos esse relato em Gênesis 27, que nos conta uma mentira do Jacó. E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te, come da minha casa, para que a tua alma me abençoe. Gente, foi assim que aconteceu. Isaac, ludibriado pelo filho e pela esposa, abençoou o Jacó. Tudo bem, no nascimento já havia uma profecia de Deus de que ele seria o herdeiro. Sei disso, estou ciente disso. No entanto, esse estratagema que ele usou, isso aqui foi uma mentira. Então a Bíblia apenas conta que foi assim que aconteceu, mas você não vai encontrar nenhuma expressão de aprovação para esse comportamento. Nenhum lugar diz que isso foi certo, que Deus se agradou disso, de nada. Não diz nada disso. Mas conta a realidade dos fatos, como eles aconteceram. Então, o que nós não podemos fazer? É usar uma história como essa para justificar uma mentira e um engano. Ah, mas se Jacó enganou o pai e mentiu e deu certo, então eu também posso mentir e enganar, porque afinal a Bíblia me autoriza a mentir e enganar. Certo? Errado. Ela apenas contou uma história. Foi assim. Não diz, ah, isso foi certo e Deus se agradou disso. Não tem nem, não. Apenas diz, foi assim. Outro episódio da Bíblia que gera, a meu ver, interpretações e leituras equivocadas é esse de Atos 2, 44 e 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo havia de mistério. De novo, aqui nós temos um registro que aconteceu. Não tem aqui nenhum juízo de valor dizendo, e é assim que nós devemos viver. E esse exemplo deve ser imitado pelas outras igrejas. Tanto não tem que nenhuma outra igreja cristã repetiu essa experiência. E essa prática de vender propriedades para usar o valor em alimento não tinha como durar muito, pelo óbvio motivo de que, acabadas as propriedades, vendidas todas, não haveria mais essa fonte de sustento. Agora, o que, de certa forma, pode nos inspirar? É o coração desapegado desses irmãos. Ok, sejamos generosos, sejamos desapegados, mas eu já ouvi pessoas lerem esse texto e concluírem que todas as igrejas cristãs devem viver nessa base. Volto a dizer, aqui Lucas contou o que aconteceu. Que podemos ver algum lado bom, mas podemos ver também um lado de que isso não deu certo. Não durou muito e não podia durar muito. Não tinha como durar muito. Claro, o contexto é que eles esperavam a volta de Jesus para dali a poucos dias. Então, para esse contexto de Jesus volta daqui para o fim do ano, tipo isso, então, vamos ficar aqui, vender, e esse dinheiro aqui nos sustenta até Jesus voltar. Parece que teria sido essa a motivação. E até porque eles ainda tinham esperança de um reino político. Por que que foi Tiago, o irmão de Jesus, que ficou como líder de Jerusalém? Porque ele era o irmão de Jesus, portanto, estaria na linha sucessória do trono, de certa forma, né? Por que que não foi João, o líder de Jerusalém? Não foi um dos outros apóstolos, foi Tiago, o irmão de Jesus? Isso é muito ilógico se a gente pensar na história da igreja, mas se a gente pensar na esperança que eles ainda tinham de um Messias governante político, fazia todo sentido, porque Tiago era irmão do rei que eles esperavam que voltasse. Ora,
O Tiago seria uma espécie de rei no lugar de Jesus até que ele voltasse. Enfim, é uma suposição que eu faço. A Bíblia diz isso? Não. Mas me parece que há uma certa lógica nessa maneira de ver as coisas, né? Agora, mais grave, usar esse texto para induzir fiéis a vender seus bens e doar o valor aos líderes da igreja é uma aplicação errada e pervertida do texto sagrado. O que aconteceu em Jerusalém naquela época foi espontâneo, mas não temos qualquer orientação no sentido de que tal prática deveria ser obrigatória nem mesmo estimulada pelos líderes. A Bíblia, Lucas, conta o que aconteceu e que tem lados inspiradores aqui, mas também, no final das contas, é a história de um fracasso. Isso não durou muito, nem podia durar. Mas o que eu quero tirar desses dois relatos e de vários outros? Quando você estiver lendo na Bíblia histórias, não se apresse em concluir que tudo que aconteceu ali é correto e legitimado diante de Deus, a não ser que isso seja dito. Quando Deus criou o mundo e disse, viu que era bom, está dito. Deus criou o mundo, isso é um fato, é uma história. Aí ele viu que era bom. Bom, então, a não ser que seja claramente dito que Deus aprovou, que aquilo agradou a Deus, ou vier na forma de um mandamento, de um comando divino, aí sim, aí tem o peso da autoridade de Deus, né? Então, eu achei importante fazer esse alerta para os estudiosos da palavra de Deus. E o último tópico que eu quero repartir hoje e concluir o meu curso com esse tópico, eu estou feliz de concluir com Jesus e falando de Jesus, né? Horácio, Pois não, Lelê? esse texto aqui que você está falando de Atos, Sim, apesar como você falou, que não está claro literalmente, mas deixa um exemplo até para nós, como os cristãos, sim. dentro da nossa congregação, a gente não deixar as pessoas, sabendo, não deixando as pessoas passar necessidade, não que a gente Amém. vai ter que vender tudo, Isso. mas que a gente vai olhar para o irmão e atender a necessidade dele dentro do que for necessário. 100%, Lelê. 100%. Perfeito. Até porque essa questão de não haver necessidade entre nós, há outros textos que nos dão isso como um comando. Eu não estou lembrado agora da referência, mas há um outro texto no Novo Testamento que fala que seria como que uma vergonha haver necessitado entre nós. Mais ou menos isso. Eu não lembro agora exatamente a passagem. Mas perfeita a tua colocação, Lelê. E eu escolhi esse texto de propósito pelo contexto da igreja brasileira. Então, vamos apegar o bom exemplo, a generosidade, a socorrer, a sermos desapegados, mas isso em caráter espontâneo. Nós lembrarmos da história da igreja em Jerusalém, quando Ananias e Safira venderam, aí entregaram a parte, dizendo que era tudo, o que que Pedro disse a eles? Vocês não eram obrigados a vender, e mesmo depois de vender, vocês podiam ficar com o valor. Ou seja, mesmo naquele contexto, não era um mandamento, uma prática. Ananias e Safira venderam porque quiseram, e Pedro disse que depois de vender, eles podiam ter ficado com o dinheiro para isso. O que eles não podiam era dizer, está aqui o valor inteiro, sendo que não era. Aí mentia, aí, cara, não, aí, aí pegou, né? Mas, pessoal, eu vou dar um outro exemplo aqui, que eu não coloquei no slide, mas é o seguinte: quando o carcereiro se converte pelo ministério de Paulo, acho que foi lá em Filipos, né? E Paulo dá uma palavra para aquele homem: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Essa palavra foi dada para quem? Para o carcereiro e, por extensão, a família dele. Eu não posso automaticamente assumir que ela é válida para todo mundo. Pode ser que Deus repita essa promessa que ele deu ao carcereiro a outros. Pode ser. Amém. Tomara que Deus dê essa palavra a muitos outros e a mim também. Mas só para dizer que o texto ali é uma palavra rema, é uma palavra específica para o carcereiro.
E nada impede que Deus dê palavras iguais ou semelhantes a tantas famílias quanto Ele queira. Mas ali não é uma promessa automaticamente válida para todas as famílias. Se fosse assim, bastaria converter uma pessoa em cada família. Aí estaria todo mundo salvo, né? Não, tu e tua casa, ótimo. Converte um de cada família, está todo mundo garantido no céu. Por quê? Porque é uma promessa? Vamos com calma. Então, acho importante a gente ter. Agora, quando diz lá, por exemplo, que em Cristo serão benditas todas as famílias da terra, em Abraão, na descendência dele, aí é para todo mundo. Por quê? Porque está dito. Porque está dito na palavra de Deus, inspirado por Deus, né? Mas muito bom ler a colocação e o exemplo aqui eu escolhi meio que de propósito. E, finalmente, então, a primazia dos ensinos de Jesus. Basicamente, as credenciais de Jesus são insuperáveis. Eu listei algumas aqui, mas a lista poderia ser muito mais longa. Ele se apresentou como Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele está dizendo o seguinte: quem conversou com Moisés na sarça ardente fui eu, Jesus. É isso que ele disse ali, e o pessoal entendeu e achou que era blasfêmia e queria apedrejar ele. Só que ele era mesmo. Colossenses 2, 2, eu acho que eu citei errado essa passagem. Colossenses 2, eu vou conferir aqui. Mas em Colossenses diz que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento significa todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, quando Jesus fala, não está certo, a referência está certa. Colossenses 2, 2 e 3. Quando Jesus fala qualquer coisa, lembremos que além dele ser o eu sou, nele estão todos os tesouros do que se sabe da sabedoria e do conhecimento. Então, nenhum outro instrutor ou mestre chega nem perto das credenciais de Jesus. Tanto é assim que em Mateus 23, 8, Jesus diz que não devemos chamar ninguém de mestre na terra, porque um só é o mestre, que é ele. Então, as credenciais de Jesus, eu coloquei aqui algumas, mas, pessoal, podia gastar aqui, sei lá, eu quantas horas expondo as credenciais de Jesus e talvez não fosse suficiente. Para dizer o seguinte: quando Jesus fala algo, ele é a autoridade máxima. Ninguém tinha mais revelação do que ele. Ninguém ouvia a palavra de Deus com mais fidelidade do que ele. No Evangelho de João, ele dizia: eu falo o que ouvi do Pai. Os profetas também, mas convenhamos que a comunicação entre Deus e os profetas não era tão livre, pura e plena como entre Deus e Jesus. Não dá nem para comparar. Ainda que as palavras que os profetas receberam eram de Deus e se cumpriram. Amém. Glória a Deus por isso. Então, assim, por todas as credenciais de Jesus, quando ele ensina sobre qualquer assunto, ele é a autoridade máxima. E, portanto, nós podemos e devemos entender os outros livros e textos da Bíblia sobre o mesmo assunto a partir de e debaixo das palavras de Jesus. Porque, digamos que elas são os princípios maiores e mais puros e mais perfeitos. Então, resolvi colocar pelo menos dois exemplos. Há quem ensine, isso é uma heresia, se não me falha a memória, o nome dela é universalismo, que todos serão salvos. Porque aí como é que a turma argumenta? Tem texto na Bíblia que diz que Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade. Ah, então todo mundo vai ser salvo. Ah, mas Deus, se ele é amoroso e misericordioso, como que ele vai condenar pessoas a uma pena eterna? Aí constrói uma argumentação, supostamente com base bíblica, para dizer, não, preocupa não, no fim todo mundo escapa. Pequeno problema.
E percorria as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E essa mesma passagem de Mateus, esse mesmo ensino em Mateus, Jesus fala que são muitos que entram pela porta larga e pelo caminho espaçoso que conduz à perdição. Então, para mim, são muitos que se salvam? Não. Todos se salvam? Não. Por quê? Porque Jesus disse: quem quiser teologizar, filosofar, especular, fique à vontade. Eu fico com as palavras de Jesus. E está aí. Ele disse que são poucos. Agora, poucos aqui é uma proporção, quer dizer, há milhões de cristãos no mundo, só que há talvez bilhões de não cristãos, né? Então, o pouco aqui não é um pouco tão quantitativo em termos absolutos, é um pouco em proporção, eu penso eu, né? Há milhões e milhões de salvos. O Apocalipse fala de milhares de milhares, mas infelizmente, bi- não sei se devia existir a palavra bilhares, né? Milhares e os bilhões é o que? Os bilhares, né? Não sei. Os bilhares de bilhares não vão para Nova Jerusalém. Então, quando Jesus ensina, pronto, está dito, pelas credenciais dele. Outro exemplo é sobre o inferno. Ah, tem gente que diz, que teologiza, que não há inferno e tal, não sei o quê, bababá. Mas olha o que Jesus disse. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no final dessa passagem, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Gente, está aqui uma verdade com a qual eu lutei muito no meu coração até me render a ela. Isso aqui é terrível. E a única razão pela qual, afinal, me rendi ao fato do lago de fogo e enxofre é porque foi Jesus quem disse isso com toda essa clareza. Se tivesse sido qualquer outra coisa, qualquer outra fonte, qualquer outra referência, talvez eu estivesse em luta até hoje. Porque é uma realidade terrível, terrível. E tem um livro publicado no Brasil que diz assim: eles viram o inferno. São pessoas que tiveram a morte corporal, parece que o espírito começou aí voltou. E chegar a ver a antessala desse lugar aí. E, e são relatos assim impressionantes. Então, com toda a sinceridade, está aqui uma verdade que eu lutei muito na minha mente, no meu coração, até me render a ela. E só me rendi a ela pelo fato, quem a ensinou com toda essa clareza foi Jesus. Se não fosse isso, não fosse ele, talvez eu ainda tivesse lutando comigo mesmo quanto a isso. Mas eu quero ter a fé em Jesus como a de uma criança. Quando Jesus fala algo, eu quero tomar como simples e é isso. Quando Jesus diz, deixe vir a mim as crianças, não impeça, eu não quero fazer teologia de nada. Eu quero levar as crianças para Jesus. O que vai ser, como vai ser, isso é com Jesus. Quando ele disse para a mulher, eu também não te condeno, pronto, ele não condenou, então também eu não vou condenar que ele não condenou. Se ele não condenou, nem eu. Enfim, e com essa, digamos, descrição ou formulação desse princípio da primazia dos ensinos de Jesus, e porque ela decorre da absoluta primazia de Jesus nas credenciais que ele tem, são incomparáveis e insuperáveis, aqui termino a aula de hoje
e o, o curso que eu tinha me proposto a repartir. E vou concluir aqui a gravação.